Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 4 minutos, 8h04 na manhã desta sexta-feira. Você está com o Primeiro Jornal, aqui na Tirol FM, temperatura de 15 graus e 6 décimos. Manhã de tempo bom em todo o Vale do Taquari. Nosso programa no espaço de entrevista na manhã de hoje para Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda. O telefone é o 3762-4040. Nosso espaço de entrevista de hoje traz até nossos estúdios professor da Univates, Gerson Bonfadini. Professor, seja bem-vindo, prazer em revê-lo. Bom dia, Marcos, prazer igualmente para mim, prazer estar aqui na rádio, trocando um pouquinho nossa ideia, conversando um pouco sobre nosso trabalho, principalmente a questão de pesquisa, que é sempre importante. Exatamente, né? A pesquisa que acaba traçando um perfil, né, professor? Um perfil nessa pesquisa, sobretudo o comportamento dos jovens do Vale do Taquari, foi realizada no primeiro semestre de 2015, coordenado por você, e na verdade foi apresentado também na série no Jornal Informativo do Vale, Quem são os jovens do Vale. Fale um pouco mais nesse primeiro momento dessa metodologia, como ela foi aplicada a pesquisa aqui na região, professor. Funciona mais ou menos dessa forma. Essa pesquisa, ela surgiu numa disciplina em 2004, sobre pesquisa de mercado e tudo mais, e na época se levantou a questão envolvendo os jovens, né? Que eram os próprios alunos. Claro. Né? E aí, a partir disso, nós construímos um questionário, dentro de toda uma metodologia específica para isso, e aplicamos ela em 2004. Nós tivemos 550 respondentes na época. E depois resolvemos, agora esse semestre, eu tive uma disciplina de fundamentos de marketing, conversando com a turma, por sinal, alguns alunos aqui de Teutônia também, né? Nós resolvemos replicar. Naquela época se usava questionário, se usava papel. Hoje você utiliza links de internet, no qual a gente conseguiu, num espaço bem menor de tempo, um resultado também interessante, quase 400 pesquisados. Então, a partir disso, nós podemos fazer esse estudo comparativo, que tem uma repercussão legal, até porque o objetivo da universidade também é isso. Pesquisa, ensino e extensão, né? E aqui tem um aspecto de extensão muito importante. Exatamente. Sabe que um dos pontos que ganhou mais, talvez, não mais importância, mas mais relevância, é inclusive título de uma matéria que a gente acompanhou, que eu fui buscar para desenvolver a entrevista, com relação ao ranking de bebidas alcoólicas, que acaba sendo a principal droga utilizada pelos jovens, né? Que vem preocupando também é o aumento de bebida alcoólica com relação às garotas, né? As meninas. Não sei se tradicionalmente ou não a bebida alcoólica sempre esteve ligada ao sexo masculino, ao gênero masculino, mas de qualquer forma esse número também acaba levando bastante importante, justamente com relação a esses números que foram apresentados. Eu só, antes de colocar isso, vou entrar nessa questão das drogas lícitas, né, lícitas, que a gente chama, né? A estrutura foi dividida em duas, o comportamento individual e o comportamento coletivo. Sim. Esse é um comportamento tipicamente coletivo. E o que envolve ter comportamento coletivo? Muitas vezes, como a própria pesquisa tem em determinados momentos, ela mostra que as pessoas elas até não fariam a coisa se elas não tivessem em grupo. Eu acho que isso é o principal elemento que a pesquisa traz, no sentido do desencadeamento coletivo, que é a questão de eu acabar fazendo coisas que eu não quero, mas o grupo me induz. Mas e esses grupos estão aumentando também o consumo dessa bebida? Sim. Ou dentro do grupo é individualizado? É o grupo? Exatamente. A ideia é essa. Como é que a gente fez isso? Existem algumas técnicas que você utiliza para fazer pesquisa. A abordagem direta, a forma pela qual você trabalha. Eu utilizei um elemento que é a análise de grupo. Eu primeiro identifiquei as características do grupo. No segundo momento a gente aplicou e trabalhou em cima desse grupo, tentando ver o seguinte, ó, em vez de falar de você, fale do teu melhor amigo. E como tem perguntas que relacionam o melhor amigo com o teu comportamento, significa o seguinte, na realidade você fala de você por tabela. Sim. Essa é a ideia. Então, em síntese, como a pergunta sempre versava no sentido de o que o teu melhor amigo faz, na realidade tu tá falando de ti mesmo, né? Mas aí tu fica mais tranquilo, porque aí você pode falar sem maior restrição. O que acontece? Aí vem uma série de coisas. Agora, entrando na questão das drogas lícitas, realmente a bebida alcoólica, ela é disparado a mais utilizada. O cigarro, por exemplo, que tinha em torno de 15%, caiu para em torno de 3%. Mas, em compensação, a bebida que mais chama atenção não é a cerveja, porque essa realmente é a maioria, mas o crescimento muito grande de bebidas destiladas. Essa é a diferença. E entrando na questão que você levantou, como a gente trabalha com marketing, trabalha nessa área comercial, a gente sabe,
Existe todo um trabalho feito pelas indústrias de bebida destilada para adocicar a bebida destilada. O que significa isso? Eu diminuo a intensidade do paladar, né, e faço essa intensidade ser mais fácil de ser aceitada pelos jovens. E aí entra toda uma questão de bebidas, não vou citar marcas, mas todo mundo sabe, de uísque com um determinado energético, que virou moda nos últimos 4, 5 anos, né? Bebidas que são destilados fortes, mas aí você mistura limão, você mistura açúcar, e muito falam caipirinha. Não, não é só caipirinha, não. Existe hoje bebidas prontas que você compra e você toma. E isso caiu no gosto das meninas. É aí que entra a questão do aumento do consumo por parte também das jovens. E né? essa faixa etária parece que tem começado cada vez mais cedo, professor. É isso também? Nessa pesquisa não foi objeto de estudo para ver o quanto antes, mas a média de idade dos dois é em torno de 19 anos. Quer dizer, 19 anos, 95% está usando drogas lícitas. É muita coisa. Só que tem um outro problema que a gente sabe, que depois a gente já fez outros estudos sobre isso. A bebida é incentivada dentro de casa. Esse é um outro problema, né? Aquela coisa, todo mundo ri quando um parente está bêbado na festa de casamento. E não deveria rir. Deveria ser o contrário. Mas é muito divertido. Então, a bebida, ela faz parte da comunhão social. E ela, claro, se você tem dentro de casa, você tem todo esse trabalho, é óbvio que ela vai ser implementada. E aí tem uma outra coisa. Por que eu me preocupo tanto com a bebida destilada? Até por sinal ganhei o convite do promotor de Lajeado, o Faquineto, Lindemarque Faquineto, de participar de um projeto que é envolvendo a questão do alerta para uso e consumo de bebida alcoólica entre os jovens, né? Exatamente por causa disso, porque isso é um problema sério. Hoje, a gente sabe que o consumo de drogas, ele é cada vez maior. E todo mundo acha que drogas é só aquela que se discute, as ilícitas. Não, o problema são as lícitas também. E isso é cada vez mais intenso. Agora, e há um apelo muito forte da mídia, né? A gente for analisar hoje, sem citar obviamente o nome, mas grandes campanhas de marketing sendo desenvolvidas. Até que ponto a gente busca numa sociedade que pelo menos se amenize a questão do consumo de drogas, e o apelo muito forte de marcas de bebidas vindas em redes sociais, em televisão, em jornal, enfim, esse apelo muito forte que nós, mídia, temos justamente com relação ao consumo de drogas lícitas como bebidas? Para mim, eu vou usar uma expressão bem forte. A nossa sociedade é hipócrita. Ponto. Por quê? Por que ela é hipócrita? Na realidade, todos nós, querendo ou não querendo, somos. Se tenta proibir propagandas, mas se tem todo um trabalho extra propaganda. Por exemplo, hoje é muito comum você ver ações de marketing voltadas justamente onde é que está o jovem. Quem vai na balada, quem vai em festa, sabe o quanto hoje as empresas estão trabalhando isso. Então, de certa forma, a gente tenta tapar o sol com a peneira. Ninguém aqui está querendo ter a forma correta, não existe, até porque tem uma questão sociológica e psicológica, em termos de psicologia social, muito forte. Mas, querendo ou não, nós dentro de casa mesmo incentivamos. E isso é muito comum, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele disse que se arrependeu amargamente de ter feito uma festa de 15 anos para sua filha, porque a festa virou uma orgia alcoólica, né? De jovens de 14, 15, 16 anos bebendo, e aquela história. E aí, como é que você proíbe isso? E os pais juntos incentivando, de certa forma, ou não proibir. Então, isso faz parte. E aí, obviamente, você pega toda uma ação de marketing muito forte pelas empresas, e a gente sabe que nos últimos anos, essas empresas, devido até para uma questão de mídia em geral, né, tá cada vez bloqueando mais as ações, elas estão utilizando o trabalho de promoção de venda, que é os trabalhos em festas, em eventos. Vai ter um grande evento logo aqui nesse mês, aqui na região, no qual eu conversei com a pessoa responsável por todo o trabalho de marketing que vai ser feito pela empresa de bebida alcoólica que ela representa. E olha, se você vê o que eles vão fazer, não tem como não te envolver. Né? Então, assim, a gente conhece todo esse trabalho, a gente trabalha nessa área comercial, né? A gente sabe disso. Mas eu diria assim, a bebida é um dos elementos que essa pesquisa traz. Exato. E tem várias outras coisas interessantes. Exatamente, né? Vamos abordar outros. 8 horas mais 13 minutos, professor da Univates Gerson Bonfadini, falando da pesquisa que ele desenvolveu, o comportamento dos jovens no Vale do Taquari. O que mais dá para destacar, professor? Sabe que outro ponto que eu não sei se a pesquisa abrange nesse momento é a questão que a gente sempre comenta tanto aqui na região com relação à política, envolvimento de jovens acerca disso, e quais outros pontos que a sua pesquisa traz para
trazermos aqui para a nossa população. Um dos pontos que você levanta aí, questão de política e tudo mais, a gente chamou de idolatria, né? Que é a ideia dos vínculos sociais. Isso. E realmente não aparece. Eu tenho um estudo que eu faço há muitos anos, eu trabalho com marketing político há um bom tempo, e lá em Joinville, quando eu morei quase 5 anos agora recentemente, em Joinville, eu fiz também um trabalho de campanhas e tudo mais. Uma coisa que é muito clara é isso, o jovem ele cada vez mais está alijado da política, e política partidária, diga-se passagem. Mas e sabe que, desculpa lhe interromper, professor, isso me chama a atenção, porque quando é chamado para ir para as ruas, daí aparece o jovem, mas quando ele é chamado para participar, ele não participa. Mas qual é a pergunta que tu vai fazer nesse sentido? Tu tá indo na rua para fazer selfie e botar na rede social? Exatamente. Ou tu tem uma consciência política do que você está fazendo lá? Porque há uma panaceia. Eu fui cara pintada em 92 quando derrubamos o Collor. E era uma questão política muito forte. Eu levei meu filho recentemente, né, para as manifestações, e até comentei isso, uso muito rede social para isso, e colocava a mesma coisa. E aí? E o pessoal, o que está fazendo aqui? Né? Então, qual é a consciência política? Qual é o embasamento político para você questionar? Né? Então, é dentro disso aí. Hoje tem muito mais a preocupação em selfie, né? De botar foto na rede social para dizer, eu fui, tá, mas eu fui e fiz o quê? Né? Então, essa é a questão. A idolatria, e é interessante que a própria idolatria diminuiu nesse período, no sentido de que as pessoas hoje, elas buscam referências, mas cada vez mais é esporte, e cada vez mais é música, e outras referências. Aí vem uma crítica até às próprias referências, né? Elas não estão cativando e com um impacto muito menor. Agora, né? isso é resultado de um excesso de informação que os jovens vêm recebendo hoje, informações por diversos meios, informações via redes sociais, via televisão, os meios tradicionais, como televisão, rádio, jornal, mas, enfim, por outros tantos meios de receber informação, de repassar a informação. Isso é um reflexo também disso, professor? Ajuda, sim, até porque na pesquisa aqui mostra muito claramente isso. Nós introduzimos em 2015 um item que não tinha em 2004, que é a questão da internet, né? E redes sociais. Quase 47% dos jovens ficam 5 horas ou mais conectados na internet. E nós estamos falando de 20 anos, né, na primeira... Não, 2004, 11 anos. 11 anos de diferença. Ou seja, o jovem agora está conectado. Informação já não é mais o problema. A questão é qual é o filtro que eu uso para trabalhar a informação. E nessa questão da idolatria e tentando fazer uma abordagem, porque aí teria que, de novo, entrar na questão sociológica, aí toda uma discussão para ser feita nisso, né? Não tem essa resposta na pesquisa. A pesquisa traz os dados frios, a análise é posterior. Mas pelo estudo que eu faço há muitos anos, né, eu tenho na área de marketing e na área comercial quase 30 anos de mercado. Uma coisa que para mim é muito clara hoje é assim, você tem acesso à informação, não é mais o problema. A segunda coisa, você tem um bombardear forte em cima de determinados aspectos, por exemplo, a desconstrução. E isso a gente sabe que até partidos políticos usam um processo de desconstrução para botar a sua ideologia. Só que a sua ideologia também não tem mais força. Se você analisar no mundo todo, não é só o caso do Brasil, no mundo todo você vai ver que os jovens hoje estão ficando cada vez menos voltados para a política partidária. Eles têm uma opinião. Mas aí vem uma questão que eu gosto muito de colocar, que nós mudamos a ideologia. Antes era uma ideologia sociopolítica, hoje é uma ideologia socioeconômica. O que é isso? Nós mudamos a ideologia de direita, esquerda, essa discussão quase inócua hoje, até porque, tecnicamente falando, os partidos quando entram, acabam fazendo praticamente a mesma coisa, porque é uma questão de receita e despesa, né, a questão de gestão aí, que é o segundo aspecto que envolve a sociedade de consumo, né? E aí entra todas, a pesquisa ela vem ao encontro de tudo isso. Né? Você nota que é uma geração altamente consumista, é uma geração que cada vez mais vai ser consumista. Né? Até eu brinco muito, eu conheço várias pessoas que são de tendência de esquerda, por exemplo, e seus filhos são mais consumistas que o filho de outros. Né? Então, quer dizer, a mudança ideológica hoje ela passa por um processo de absorção de marcas, de conceitos, e, obviamente, todo um trabalho de consumo, né? Qual é que é o perfil, professor? É possível estabelecer um perfil do jovem da nossa região, justamente a nível das ferramentas que o senhor e os seus alunos dispuseram para a pesquisa? É possível traçar esse perfil, dizer o nosso jovem, nesse aspecto geral, em tantos outros pontos formulados pela pesquisa, é possível nós traçarmos aí esse parâmetro de como é, o que busca,
o jovem do Vale do Taquari. Essa é uma das intenções da pesquisa também? Na realidade, ela é uma... Eu sempre digo que toda boa pesquisa é uma foto, né? Quanto mais fotos eu tirar, mais eu vou ter um filme da história, né? O grande objetivo da pesquisa talvez não seja traçar um perfil claro, até porque teria que haver uma discussão. Sim. E aí até, você citou o informativo, eles fizeram todo um trabalho, né? A partir dos dados, houve as discussões e tudo mais, mas eu queria colocar um outro aspecto. O que tem por trás da pesquisa e que chama atenção é que os jovens não mudaram tanto assim nesses últimos 11 anos. E se tudo der certo, daqui a 10 anos eu quero aplicar de novo, porque, pelo que eu sei, em nenhum lugar do Brasil foi feita uma pesquisa similar. Porque normalmente você faz a pesquisa, tira a foto e deixa. Sim. Raras são as pesquisas que a gente chama de longitudinal, que elas trabalham no tempo, né? Para esse tipo de pesquisa eu não conheço, pelo menos eu pesquisei, mas não achei. E aí mostra uma coisa assim, ó, não mudou tanto o jovem assim. Na realidade, ele continua com determinadas características. Por exemplo, ele acredita na família, ele tem uma crença em Deus, mas diminuiu a religiosidade. Exato, esse é outro aspecto que me chamou a atenção. Na sua isso é uma coisa importante. Quer dizer, eu acredito num ser superior, né? Só que a religiosidade entre os jovens diminuiu. Significa que todo esse esforço de marketing religioso que as religiões estão fazendo, e a gente sabe disso, hoje virou... em alguns aspectos até um comércio de Deus, isso é muito complicado falar disso, mas é uma realidade, né? Porque como a gente conhece essa área, sabe que tem toda uma costura, mas ao mesmo tempo você tem aí uma diminuição da intensidade desse encontro com as religiões. De outro lado também você tem a questão do comportamento coletivo, né? Então você tem um aspecto positivo que eu acho interessante, é que não existia há 11 anos atrás, tão intensamente e tão claramente, a reunião dos jovens para tomar chimarrão. Quer dizer, isso é uma coisa que pode parecer, mas claro que as pessoas tomam chimarrão, mas não havia esse sentimento de grupo. Hoje, chimarrão é um dos principais lazeres, né, lazeres pactuados pelos jovens. Isso é interessante. Isso vai ao encontro, por exemplo, do aumento do preço da erva. Sim. Então são coisas assim que às vezes a gente não correlaciona, mas quem trabalha com pesquisa e justamente está ligado na área comercial, sabe que isso não é à toa. As coisas não acontecem à toa. Então tem toda essa série de ligações que você pode fazer e poderemos falar aí de diversos aspectos, né? Muito bem. Professor, qual é que é o próximo passo da pesquisa agora? O que vocês vão fazer com esses números coletados, com esses dados coletados? Ele vai ser apresentado em aula. O senhor já citou aqui a proposta do promotor de Lajeado, do Facneto, de trazer esses números. Afinal de contas, o que vão ser feito com esses números agora? Há a intenção de uma pesquisa daqui a 10 anos novamente, e daí teremos 3 amostragens num período de 20 anos, né? O que deverá ser bastante interessante. Até porque eu penso que o mundo de 2004 a 2015 não mudou na velocidade tão grande quanto deverá mudar de 2015 a 2025. Pelo menos é uma projeção que se faz. Mas o que o senhor busca com esses dados agora? Apenas trabalhar a nível de região ou de que forma buscar justamente essa coleta dos dados e esse estudo em cima desses dados que foram apresentados? Na realidade, ele é um exercício de sala de aula, né? Como exercício de sala de aula, ele já fez, né? O pessoal acabou fazendo ações sociais, né? Porque a partir dos dados, um dos exercícios trabalhados em aula foi o marketing social, então eles tinham que fazer ações, os grupos fizeram ações sociais, então isso repercutiu dentro da sala de aula. Está repercutindo fora, porque nós estamos aqui na rádio, e assim outros meios de comunicação a gente já trabalhou em cima disso, já está divulgando, mas o que eu vejo assim, ó, se faz muita reunião, se faz muita discussão e pouca ação. Eu sou muito pragmático. Eu acho que não dá para ficar discutindo tanto e fazendo pouco. Mas aí não parte da participação, professor. Isso é uma dificuldade imensa. Não querendo fugir do assunto, mas aqui na região, aqui na nossa cidade, que a gente acompanha de forma muito forte isso, a gente vê rede social de gente falando mal de vereador, falando mal de empresas, falando mal... Daí quando são chamados para discutir, não dá 10 pessoas, professor. E por que acontece isso? E não dá um jovem. Nós temos um movimento jovem muito forte aqui em Teutônia, muito forte até para ser estudado com a secretária Aline, mas quando ele é chamado a participar, e daí a gente pega uma eleição que nós tivemos, por exemplo, ano passado, onde de 11 candidatos aqui da região, apenas um deputado, que era federal, se tornou estadual. Então essa participação desse jovem é o que mais me chama a atenção. Não participa, infelizmente. Aí vem a grande questão, por quê? Aí vem eu posso até fazer algumas conjecturas, que não foi o aspecto da pesquisa, mas isso é muito tranquilo. A realidade, o que aconteceu? Essa desconstrução que foi feita por alguns partidos, e a gente tem que ser muito claro, isso foi um processo, isso não é à toa, nada é tão aleatório assim, ao contrário.
essa desconstrução levou a toda essa falta de interesse, né? E segundo aspecto que é muito importante, eu acho que aí tem uma falha do próprio marketing político. Ele continua sendo amador. O marketing tem que partir para o profissionalismo na questão do marketing político. O que é amadorismo na questão do marketing político? É muito fácil de entender isso. Os velhos coronéis e os velhos chavões continuam ainda. Eu mudo de nível de federal para estadual, vou para estadual. Na realidade, qual é a tua proposta? Qual é o teu projeto? O que tu quer? Eu quero ser governador, eu quero ser prefeito, eu quero ser isso. Tá, mas para quê? Eu já participo de campanha, a primeira pergunta que eu faço é sempre assim, o que tu quer quando chegar lá? Chegar lá não é difícil. Tu vai tentando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora, o que tu vai fazer lá? Então o que a gente nota é isso, o que significa profissionalismo em qualquer área. Posso citar o exemplo do futebol, que uma vez a gente fez uma pesquisa e acabei trabalhando com o pessoal do Grêmio, né? Até foi um trabalho bem legal, né? Lá em 2005, que a gente acabou repercutindo. Então, qual é a diferença? É não pegar só a pesquisa, ou melhor, a primeira é pegar, a segunda é trazer isso. Vou citar um exemplo, em 97, 90 e 2001, 2002, a gente fez um projeto chamado Lajado Século XXI em Lajado. Onde é que está esse projeto? Foi um projeto maravilhoso. Dezenas, centenas de pessoas participaram. E é cíclico, porque hoje também existe um movimento nesse... Bingo. E aí, onde é que está esse projeto? Com mais de 300 ações estratégicas propostas. O que acontece é exatamente isso. Nós ainda estamos muito na fase do amadorismo. O que é amadorismo? Se eu não me comprometer com nada, ninguém pode me cobrar. Se eu pegar um projeto desses e olhasse, poxa, aqui tem uma série de coisas, vamos implementar, vamos tentar desdobrar isso aqui de implementar, eu vou ter que medir isso aqui, eu vou ter que avaliar. Profissionalismo significa sair da forma antiga, onde o cara vem berrar e xingar um ou outro e dizer assim, qual é a tua proposta, meu amigo? Onde é que você quer chegar? O que você quer com isso? Como é que nós vamos medir se tu está fazendo ou não? Isso é profissionalismo. E aí vem uma outra coisa. Para você ser profissional, vai ter que mudar a geração de políticos também. E esses novos políticos não podem entrar na mesma lenga-lenga dos que os outros estão fazendo. Se eles querem ser diferentes, eles têm que começar a ter um planejamento. Beleza, pode até um político aqui da região dizer assim, meu objetivo é ser governador. Não tem problema, ótimo, que bom. Agora é o seguinte, para chegar no último degrau dessa escada, já que é esse o objetivo maior que você quer, no primeiro degrau o que você vai fazer? E no segundo? E no terceiro? Como você vai fazer para que realmente você chegue lá? O que você quer? E isso faz parte de todo um projeto de planejamento que não vem só da pessoa, porque aí vem a questão da ambição pessoal, mas também tem que ter um projeto de região. O que eu falo da questão da participação é profissionalizar a participação. Porque aquela velha história, xingar é fácil. Com as redes sociais as redes sociais hoje é muito claro, né? Eu posso xingar o que quiser, posso... Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião, eu sou contra, eu sou a favor. Mas por quê? Por que você é contra? Por que você é a favor? Qual é que é o teu posicionamento em termos de desenvolver isso? Você pode ser contra, ótimo. Tá, mas por quê? Então o que a gente nota é isso. E aí tem uma coisa que é essencial. Sem leitura não dá. E aí é uma coisa que eu incentivo muito. Né? Eu sempre comento, eu tenho uma estatística muito interessante. Eu tenho quase 15 anos, uma lista de 54 livros. 54 livros que eu, na minha opinião, eu acho que todo aluno de universidade deveria ler. Então tem uma série de livros desde 2.500 anos atrás, do Sun Tzu até atualmente, né? Passando por diversas gerações e diversas abordagens filosóficas, sociológicas, psicológicas, o que for. E eu sempre cito normalmente no início do semestre, olha, eu tenho uma lista de livros. De 40 alunos, 4 me solicitam, porque eu não mando para ninguém. Eles têm que solicitar. E no final do semestre eu pergunto para esses 4 quem leu algum livro. Um leu. Então quer dizer assim, você tem que ler. E ler significa abrir a tua mente para tudo. E não só ler assim, a cartilha de um... Hoje em dia eu chamo muito de geração 140 caracteres. É verdade. Aquela ideia assim, eu leio só o título e mais 2, 3 linhas embaixo e já estou com a opinião formada. Não dá. Então, para qualquer questão hoje, a educação não é diferente, a política não é diferente, você quer fazer o quê? Qual é o projeto que você tem? E aí vem uma questão que na política ela é muito forte. Nós ainda vivemos a política do século XVIII. Dos nossos avós. Não, pior ainda. Pior ainda. Há 200, 300 anos atrás, que é a ideia da esquerda e direita, que é a coisa mais patética que eu conheço, é falar de esquerda e direita hoje, em pleno século XXI. Exatamente. Porque na realidade, esquerda e direita leva aquela criança morta lá no mar, lá. Aqui no Brasil, a rejeição aos imigrantes,
a briga toda sobre a questão do pagamento de salários, quer dizer, ideologia, o processo é ideológico e acaba perdendo o foco que é, na realidade, o que nós devemos fazer, né? Qual é o planejamento? Professor, para finalizar, as pessoas que estiverem nos escutando, repito que aqui em Teutônia a gente tem um movimento jovem, está sendo formado. Quem quiser buscar mais dados da pesquisa, tem acesso aonde? É só solicitar, pode ser, eu mandei acho que aqui para a rádio também. Sim, pode socializar, é uma pesquisa pública, isso aqui os dados são, eu gerei um relatório para facilitar a leitura, Sim. né? E à vontade, pode distribuir, não tem problema, é público, né? Isso foi um exercício de sala de aula e a maioria dos trabalhos que eu faço nesse tipo de perfil, né, que são perfil, dentro da universidade, é de domínio público, né, não tem que privar nada, ao contrário, tem que socializar o máximo possível e fazer com que as pessoas tenham acesso, né. Bacana, professor Gerson Molfadini, professor da Univates, para o Colégio Teutônia 37624040, nosso primeiro jornal vai chegando ao seu final. Professor, muito obrigado aqui, você tem 2 ex-alunos, viu, eu e também a nossa diretora-geral, Viviane Chitolin, formada em administração. Ela levou os seus ensinamentos à frente e se formou, não foi o meu caso que interrompi. Foi sempre um prazer revê-lo, esse bate-papo bastante bacana aqui na nossa cidade, na nossa região. Seja sempre muito bem-vindo. Bom final de semana e até uma próxima. Bom feriadão, né? Vamos lá, né? Ao contrário, sabe que o professor muitas vezes feriadão não tem, né? Tem um monte de trabalho para corrigir. Eu também tenho na faculdade para fazer, mas faz parte. Vamos lá. Obrigado, agradeço novamente, Marcos. Isso aí. Na realidade, hoje é necessário trabalhar com 3 elementos, para mim é fundamental. Primeiro, o que você quer fazer. Né? Vou pegar o próprio exemplo da pesquisa. O que é? Pesquisar sobre o jovem. Segunda, levantar informações e dados sobre o jovem, que é coletar, não sair fazendo sem ter nenhum parâmetro. E terceiro, que é a provocação que você fez, o que se faz agora, que é socializar, que é desenvolver. E se a gente está certo ou errado, pelo menos a gente está tentando fazer. O que não dá para ficar hoje em dia é só falar. Tem que fazer. Então, a ideia de socializar esses dados e provocar, né, faz com que a gente esteja também à disposição, de repente, para outros momentos que queiram discutir, debater. Mas, de novo, não adianta ficar só no mundo da palavra. Tem que partir para o mundo da ação, que é fundamental para qualquer projeto. Fundamental, sem dúvida. Um grande abraço. Obrigado, bom dia. 29 faltando para as 9 horas da manhã. Vem aí o Luciano Galler para comandar o final de tarde. Já estou no final de tarde, o início da manhã, na verdade, dessa sexta-feira, com o Rádio Mix aqui na programação da Tirol FM. E eu sim retorno logo mais às 11h20 com a edição do Toque de Letras. A gente vai buscar mais um destaque do esporte aqui com o Luciano e repito que é ele quem assume a programação do Tirol. 16 graus, 2 décimos a temperatura. Primeiro jornal retorna na segunda-feira a partir das 7h30. Tenham todos um bom final de semana.